Em primeiro lugar, doutora Gabriela Vinha Rodrigues. Era uma pergunta para... Posso ouvir? Uma pergunta para o Sr. Professor Levo Freitas a propósito das declarações dos testemunhos de parte, que me colocaram outro dia a propósito de uma ação de divórcio, em que um dos cônjuges pede as declarações de parte, ou seja, o testemunho de parte do outro cônjuge no fim do julgamento, ou seja, antes das alegações orais. Isto é uma questão duvidosa. Eu, à partida, tendo a achar que não, olhando para o artigo 466. Porque acho que isso pode levar a mau uso, estar no fim a pedir a declaração da outra parte. Mas quando o artigo 466, número 2, remete para a secção anterior com as devidas adaptações, e na anterior se fala na possibilidade de pedir o depoimento da contraparte, se aplica também, neste caso, 466. Eu tendo a partir a achar que não, olhando para a redação da norma, para o número 1, que isto só está previsto para a própria parte pedir o seu testemunho e não para a da outra, para a contraparte. Mas é duvidoso, e já há quem esteja a fazer isto na prática nas ações de divórcio, por exemplo. O cônjuge pede as declarações da outra parte. O testemunho de parte. O que seja que nome que se queira chamar, se pode pedir ao abrigo do artigo 466, número 2, a declaração da outra parte, no final. Está a acontecer nas ações de divórcio, no fim. Eram duas. A outra é esse, se não estando previsto no artigo 604, número 3, qual é o momento em que são apresentados este testemunho de parte em que momento é que é produzido. Se for pedido antes do final, antes da prova toda ser produzida, em que lugar é que vai ser ouvida a parte, em que momento? Se aplica por analogia, por interpretação extensiva, ou que seja a linha A, ou seja, será logo no início do julgamento, ou se deixa para o fim essa declaração, esse testemunho de parte. Em que lugar é que se vai produzir esse tipo de declaração se foi pedida antes e não só no fim, espontaneamente? É só estas duas questões, que são muito polémicas, têm sido muito debatidas. Muito obrigada, doutora. Temos uma outra... Doutora, é a próxima inscrição. Sim. Se pudesse identificar, agradecia. Eu sei que você fez esta conferência e eu ia dizer uma mel. Ah, é a mesma colega. Prometo ser muito rápido. Bom dia mais uma vez. Eu dou os meus parabéns ao Sr. Juiz Desembargador pela brilhante, sem desmerecimento pela doutora Freitas, mesmo de professora aqui há 25 anos atrás, em sede executivo. Eu penso que realmente um novo Código de Processo Civil, na forma, realmente o tema mais polémico é que a doutora abordou, e abordou de uma forma muito crítica, muito saudável, e é realmente aquilo que me tem dado mais dor de cabeça, em termos de interpretação. Basicamente, a pergunta muito direta que lhe fazia é na articulação, na questão que o doutor pôs e que está prevista, que é haver já a ação principal e depois da ação principal instaurada ser enxertada, ser depois pedida a previdência cautelar, que correrá para passar a ação principal, e diz o doutor muito bem, com o qual eu também concordo, que aí já não pode haver inversão do contencioso. Ora bem, na minha desta opinião, a inversão do contencioso, neste momento, está a ser aproveitado pelas partes, pelos autores, para obviar à demora das ações principais. Uma vez que já é possível agora na ação, no procedimento cautelar, pelo menos naqueles que estão previstos, com a possibilidade de inversão de contencioso, haver uma prova muito mais rápida, ser definitiva e depois inverter o ânus da prova para o requerido, está a criar-se a tendência de realmente avançar primeiro com a previdência cautelar, com a possibilidade de inversão do contencioso, porque temos uma ação a correr em férias, a preceder todas as ações que não sejam urgentes e obter em 30 dias no máximo, porque o Código assim prevê, uma decisão muito mais célere e com caráter definitivo em relação ao direito que cautelamos. É evidente que simular a previdência cautelar ou simular a urgência não é assim muito difícil, porque se não me deixarem passar num caminho, se calhar eu estou até lá por umas pedras para dizer como os violento. Essa era a minha questão. Na questão que o doutor pôs da articulação entre a ação principal e
quando já há a proposta e depois a providência cautelar a seguir, diz que não se aplicou a versão de contencioso. Eu pergunto-me então, se nessa circunstância particular não será mais proveitoso para o autor desistir da ação principal e meter sempre e só a providência cautelar, sendo certo que obtém a decisão muito mais rápida. Isto era a provocação de pergunta que lhe fazia, realmente para o Sr. Doutor. Em relação ao Dr. Leite Freitas, só um parênteses, em relação à doutora Raquel Lobo Xavier, eu também sou de uma DOC, embora provavelmente não será tão boa como a sua, é de vão, mas digo que a casta que às vezes é boa, mas uma vez que domina a enologia, às vezes o menino marra, não sei se sabe o que é que esta expressão quer dizer. E se calhar a comissão, a casta era muito boa, mas o vinho, em algumas situações, podia marrar, e penso que saberá o que é que isto quer dizer. A provocação para o doutor Freire, não é provocação, é uma pergunta. Se acha que há alguma utilidade em introduzir aqui, agora no novo Código, a figura das declarações de parte, que eu sinceramente não percebi para que é que elas servem em relação ao Sr. Juiz, porque nas declarações de parte, que para nós advogados são um perigo, porque pôr a parte a falar pode-nos fazer perder a ação, e aconselho os colegas a não fazerem muito uso ativo deste que fique para os seus magistrados, porque os nossos clientes querem falar e muitas vezes dizem as neiras e estragam a estratégia da ação, que ninguém me ouça dizer isto, mas realmente qual é a necessidade de introduzirmos de novo, porque eu quando vejo neste código, e já tive a oportunidade e peço aos colegas que façam este exercício que é interessante, que é ler o código de princípio ao fim, quando me aparecem parentes novo, eu tremo da cabeça aos pés, porque quando é parcial do outro, ainda vou ficando mais ou menos satisfeito. Este preceito é novo. Na minha modesta convicção, este preceito não é mais do que o preceito já previsto no artigo 417, se não estou em engano, porque embora tenha lido isto, ando aqui às vezes um bocado às aranhas, e que já estava inclusive previsto no artigo 519 da redação anterior do Código de Processo Civil. O que é que isto veio adiantar? Na sequência da questão que a colega há bocadinho colocou em sede de ações de divórcio, realmente arranjar-nos aqui, eu ia dizer uma expressão que se usa da minha terra, mas vou usá-la porque é mesmo uma posição popular. Criar-nos aqui um cu de boi. Porque na ação sobre o estado de pessoas não pode haver depoimento de parte. Foi isto que nós aprendemos e assim continua a ser. Então agora vamos ouvir a parte no fim, e se a parte confessar e ser assim, sim senhora, embora isto em termos de ação de divórcio hoje já seja inócuo, sim senhora, eu batia-lhe, ele também me batia, ele roubou-me aquele bem, ele também me roubou aquele bem, eu não lhe deixo ver os filhos, ou seja, que alcance tem isto, as declarações de parte num Estado, nos processos sobre o Estado de pessoas, quando o depoimento de parte para obter a confissão não é admitido. E calmo que já falei demais. Muito obrigada. Há mais alguma pergunta? Não há mais perguntas? Então vou passar a palavra pela mesma ordem das intervenções ao Sr. Desembargador em primeiro lugar e depois ao Sr. Professor Leite Freitas. Muito obrigado. Muito rapidamente, quanto às questões que foram colocadas. Bem, por um lado, dizer antes de mais que fico contente por ouvir aqui a Sra. Professora dizer que escreveu um texto e que vai publicar sobre a suspensão de liberação social nesta matéria, porque se há coisa, agora a propósito de uma leitura que fiz do Código, se há figura que me suscita as mais aprofundadas dúvidas nesta matéria da inversão do contencioso, é exatamente a suspensão de liberação social. E, portanto, ainda ao encontro das questões que colocou e que fica à espera do seu texto para saber responder. Muito obrigado. Relativamente à colega, a doutora falou em inverter o ônus da prova na ação do requerido. Eu tentei dizer exatamente o contrário. Acho que o ônus da prova não é invertido, o ônus da prova mantém-se nas ações comuns, mesmo que sejam interpostas pelo requerido. Isto não é pacífico, isto é a minha opinião. Pois, eu sei que não, mas falou a inversão da ônus da prova, não há inversão da ônus da prova do meu ponto de vista, mas não é pacífico. Há pouco estávamos a trocar aqui impressões, o Sr. Professor Miguel Teixeira de Sousa tem um entendimento, enfim, ligeiramente diferente sobre este assunto, mas pronto, eu penso que não há inversão da ônus da prova. Relativamente à utilização das providências cautelares nos termos em que enunciou, eu diria que é um efeito perverso deste regime. Não é aceitável que seja assim, portanto é um efeito perverso. Relativamente à questão concreta da providência cautelar como incidente de uma ação principal pendente, do meu ponto de vista, isto é discutível. Do meu ponto de vista, a inversão do contencioso não é aplicável
nessas hipóteses. Agora, vamos lá ver, se o doutor diz não é melhor desistir, vamos lá ver, desistir do pedido, desiste do pedido, morreu. Desiste da instância, significa que carece da aceitação da parte contrária. Pronto, e portanto aí não há possibilidade de desistência. Portanto, o que eu tentei dizer é que quando há uma ação principal, ainda que entretanto ou supervenientemente surja uma providência cautelar, não me parece congruente admitir que depois, na pendência dela, da providência, enfim, na pendência das duas, de alguma forma, venha o requerente dizer e agora o Sr. Juiz inverte ao contencioso. Acho que não, acho que deve restringir-se essa providência apenas à tutela cautelar. É o que me parece, mas digo com as maiores das dúvidas. Então, a mim, fogo, professora Rita Xavier está convertida à remuneração, eu já não tenho idade para me reconverter a remuneração nenhuma e, portanto, continuo pensando que era preferível não haver remuneração. Não por esse motivo, evidentemente, estava a brincar, mas não vejo uma grande vantagem, a não ser a seguinte, que de qualquer maneira é um efeito secundário, mas importante. Talvez o código assim fique mais blindado. E isso, para mim, será uma grande virtude. Se efetivamente o próximo governo não quiser mudar tudo outra vez, porque o código é novo, está justificada para mim perfeitamente a renumeração do código. Mas só por isso, nada mais. Ora, depois, a segunda pergunta era se o juiz, no uso do exercício do seu dever de gestão processual, não poderá admitir mais articulados, claro que pode. Se não pode admitir documentos fora de prazo, enfim, eu diria que, de facto, o tal documento que a testemunha leva, se for flagrante que o leva para juntar um processo em que a parte perdeu o direito de juntar, o juiz deve apostar a isso. Não, porque temos aquelas regras que efetivamente dizem que o documento deve ser junto até 20 dias antes. Portanto, se manifestamente era um documento que a parte tinha conhecimento e a que tinha alcance, enfim, aparecer a testemunha a juntá-lo é algo que pode constituir fraude à lei, pura e simplesmente. Agora, o procedimento em si da testemunha levar o documento e a ser junto, em si está correto, mas pode implicar fraude à lei. Portanto, enfim, depende agora da sagesse do juiz ao interpretar e aplicar todas estas normas. Eu creio que o juiz não pode permitir uma alteração do pedido ou uma ampliação do pedido fora das circunstâncias em que a lei prevê. Claro que pode interpretar a lei no sentido que a lei prevê outras situações, são aquelas que literalmente estão consignadas. Isso é outra coisa. Agora, no exercício do poder de gestão processual, vir a alterar esse paradigma, eu julgo que isso fica efetivamente fora da gestão processual e da atuação da forma processual, porque não há um problema de forma. Relativamente a mais artigo 4, sim, como disse há bocadinho, mas quando me cita o artigo 572C e o 587.2 para significar que a própria lei pensou na admissibilidade de mais artigo 4, eu direi o seguinte. Primeiro, eu creio que essas duas normas, o 572C, para a qual remete o 587.2, estão aqui por erro do legislador. Claro que estão aqui, mas efetivamente por erro do legislador. Elas foram introduzidas, aliás, de acordo com ideias que eram minhas e de outros anteriormente, no Código de Processo Civil de 1961, que era de
quando se alegam exceções encapotadas, se elas são encapotadas e não são percebidas como exceção no articulado seguinte, então não pode valer o efeito combinatório. Este princípio estava inteiramente correto em 1961. Não estava escrito, eu entendia que devia ser assim, na medida em que no artigo 488 anterior se dizia que a implementação e a exceção deviam ser separadamente deduzidas, isso decorria daí, mas a lei não dizia. A lei pretendeu dizê-lo, mas pretendeu dizê-lo agora em que circunstâncias? Foi a Comissão que introduziu o preceito. E foi a Comissão que introduziu o preceito numa altura em que havia réplica e ainda, salvo erro, possibilidade de tréplica. Portanto, não se mexia nos esquemas articulados. E o preceito entrou muito saudavelmente. Simplesmente depois ficou sem objeto. A menos que se vá pretender que o objeto é outro, que o objeto é, e eu espero que esta interpretação não vingue nos tribunais, que é entender que a faculdade que a parte tem, nos termos do artigo 3, número 4, de apresentar um articulado de resposta a uma exceção deduzida no último articulado, isto na audiência prévia ou na audiência final, que agora não é uma faculdade, é um ónus. Espero que esta interpretação não vingue, mas a verdade é que a norma está aqui e pode ser dado este sentido útil. Eu preferirei dizer que, efetivamente, pura e simplesmente, isto não joga com o sistema e, portanto, embora eu seja muito contra as interpretações abrogatórias de que, por exemplo, o professor Menezes Cordeiro utiliza várias vezes, neste caso, enfim, dada a origem da norma, eu diria que é efetivamente um preceito para não valer. Portanto, não me servirá como argumento, no sentido de que a lei está a admitir uma réplica-tréplica. A lei não admite a réplica-tréplica, mas admite a adequação formal, que é uma coisa diferente. Evidentemente que no caso da adequação formal, as regras poderão ser outras em função dessa adequação que é feita. Mas esse é outro problema e para isso não precisava o artigo 562 a lei assim dizer nada, nem devia, porque ele está pressupondo que não há réplica de resposta a exceções. Quanto ao testemunho de parte em divórcio, eu creio que será possível. Eu creio que será possível. A lei aí não distingue, porque aqui a finalidade não é a obtenção de uma confissão. A finalidade é apenas ouvir a parte sobre factos favoráveis. Com que função? Ora bem, esta figura existe em poucos ordenamentos, mas existe em alguns. Por exemplo, na Áustria e, nomeadamente, no direito anglo-saxónico, em que a parte é ouvida como testemunha. Ouvir a parte como testemunha não quer dizer que lhe seja dada a mesma credibilidade que uma testemunha terceira. Evidentemente que não. Mas o juiz está lá para, com bom senso, distinguir. E, inclusive, num caso em que ele está na dúvida, e em que provavelmente até vai, enfim, está na dúvida sobre uma resposta a dar, pode, a título subsidiário, nomeadamente a interpretação que na Áustria é feita relativamente a esta possibilidade, a título subsidiário, não a título de prova principal, não a título de prova que esteja no mesmo ponto que as outras, mas a título subsidiário, porque há uma dúvida que pode ser esclarecida e que pode até fomentar, por que não, uma nova pergunta a uma testemunha que acabou por ser ouvida e que estabeleceu essa dúvida. Portanto, a título complementar, a título subsidiário, tem a sua utilidade. E tem além disso utilidade, sobretudo para mim tem utilidade nos casos de pessoas coletivas, em que nós sabemos como é, o administrador ou como era, o administrador não podia ser ouvido, então deixava de ser administrador e já podia ser ouvido, entretanto havia uma testemunha que era inconveniente que fosse ouvida, transformava-se em administrador e deixava de poder ser ouvido. Ainda bem que isso acaba. Portanto, eu acho que alguma utilidade tem efetivamente esta figura.
Eu peço desculpa de interromper, estou a exorbitar das minhas funções, mas a pergunta que foi colocada é se a parte pode requerer que a outra parte intervenha. Isso não está fora do contexto do... Isso está. A outra parte só pode requerer que o depoimento quando se trate de obter confissão. Ora, como sabemos que a confissão é impossível quando estamos no campo de direito indisponível, é impossível, não é admitido. Eu não tenho a mínima das dúvidas. Em que lugar a audiência da parte? Bom, a lei não tem que prever tudo, a lei não tem que dizer tudo. E evidentemente que se eu pôr o dedo no ar para ser ouvido já depois de haver prova prestada, com certeza não vou ser ouvido no princípio. Julgo que... Eu não sei se julgo, eu acho que só o caso concreto é que pode dar uma resposta. Provavelmente, na generalidade dos casos, haverá vantagem que isso se processe ao princípio. Mas acho que é algo que o juiz pode gerir de acordo com o seu bom senso, até se trata de fazer uma dúvida, no momento em que a dúvida surge, o documento está feito, repare-se, e portanto, no momento em que a dúvida surge, para até continuar o interrogatório. Portanto, eu acho que é preferível deixar isto entregue ao bom senso do juiz. E julgo ter respondido a tudo, mas relativamente, já agora extravasando o meu tema, mas relativamente às providências cautelares, eu tenho a esperança de que os juízes venham não usar do mecanismo da inversão do contencioso quando o requerido não é ouvido. E refiro-me a uma intervenção efetiva do requerido. Até porque, repare-se que para os procedimentos cautelares não há citação edital. Repare-se nisto. Eu creio que é sensato que, por exemplo, numa restituição provisória de posse, o juiz evite decretar a inversão do contencioso na fase inicial. Se depois houver contraditório, embora a lei diga que é na decisão que a inversão deve ser decretada, vai haver uma nova decisão. Se houver contraditório, vai haver uma nova decisão. E nessa altura já poderá haver convicção segura. Isto não é não respeitar a lei, porque de facto a lei diz convicção segura. Como é que o juiz vai formar uma convicção segura só está a ouvir testemunhas de uma parte? Pode parecer que a realidade é uma e depois, perante a prova oferecida para a parte contrária, ser completamente diferente. E é preferível efetivamente que isso se deixe para depois. Isto independentemente de ser revogada ou não a providência cautelar em si. Uma última nota sobre providências cautelares, como já disse várias vezes e tenho escrito, eu preferiria que o legislador tivesse tido uma outra opção, que é seguir o figurino francês, não haver inversão de contencioso nenhuma, haver pura e simplesmente uma dispensa do ónus de 30 dias para pôr a ação principal. Em regra, ou em determinados casos que ele indicaria. Mas haver pura e simplesmente essa dispensa, sem criar ónus para o requerido. Se as partes, ambas as partes, estiverem satisfeitas com o status quo definido por providência cautelar a título provisório, essa provisoriedade manter-se-á. Se porventura uma delas entender que lhe interessa uma decisão definitiva, avança para a ação. Este é o regime francês do référé e julgo que era saudável que o legislador não fosse mais longe e não fosse para inversões do contencioso, que aliás vão pôr vários problemas. Muito obrigada. Quero dar um agradecimento especial, transmitir aqui um agradecimento muito especial em nome da CSA, aos oradores deste módulo, incluindo a professora Rita Lobo Xavier. Vou dar agora por encerrado, portanto, esta sessão da manhã, agradecer também a presença de todos e então reafirmar que cá estaremos às 14h30 para o novo módulo do saneamento ao julgamento. Muito bom dia e até logo.